Antes de começarmos, já deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias de coragem, superação e honra no campo de batalha. O soldado Henrique era visto como a piada da base militar, alvo constante de risadas e provocações. Ele tinha o corpo franzino, pouca força física e demorava a acompanhar os colegas nos exercícios. Cada falha sua era motivo para zombaria, principalmente dos veteranos. Durante as corridas matinais, ele sempre ficava para trás, arrancando gargalhadas dos mais fortes. No estande de tiro, sua mira tremia tanto que mal acertava o alvo. Muitos apostavam que ele não passaria da primeira missão real. Henrique, no entanto, carregava dentro de si uma chama diferente, um desejo incontrolável de provar seu valor. Ele sabia que não tinha a força dos outros, mas tinha algo que ninguém percebia: disciplina e resiliência. Mesmo cansado, mesmo humilhado, ele nunca desistia dos treinos. Ele acreditava que um dia teria a chance de mostrar que não era apenas um fracote. As provocações aumentaram quando os veteranos começaram a chamá-lo de soldado fantasma. Eles diziam que ele só servia para desaparecer, já que nunca conseguia ser notado em nada. Henrique absorvia cada insulto como combustível para se tornar melhor. À noite, enquanto todos dormiam, ele corria sozinho no campo da base. Seu corpo cansado gritava por descanso, mas sua mente dizia para continuar. Ele passava horas estudando os manuais de tática militar, memorizando cada detalhe. Sabia que não seria o mais forte, mas poderia ser o mais preparado. Cada página estudada era como uma arma secreta que guardava para si. Mesmo sem reconhecimento, ele treinava em silêncio, determinado. Nenhum dos veteranos sabia do esforço que ele fazia em segredo. Para eles, Henrique continuava sendo apenas a piada da base. Mas o destino estava preparando algo muito maior. Os instrutores também duvidavam dele, mas notavam uma coisa estranha. Por mais que fosse o pior nos resultados, ele era o que mais rápido se levantava das quedas. Henrique tinha olhos que não desistiam, olhos que transmitiam uma chama que muitos soldados mais fortes já tinham perdido. Ele suportava broncas, risadas e até castigos sem reclamar. No fundo, ele sabia que toda dor era apenas parte do processo. Cada suor derramado era uma promessa silenciosa de que sua hora chegaria. Nenhuma humilhação o fazia recuar. Pelo contrário, aumentava sua vontade de resistir. Para ele, desistir nunca foi uma opção. Havia uma voz em sua mente que dizia: continue, porque um dia todos verão quem você realmente é. Aquela persistência silenciosa começava a moldar algo grandioso. Algo que ninguém ainda conseguia enxergar. Henrique não se destacava na força, mas possuía uma observação aguçada. Durante os treinos de combate, enquanto os outros riam dele, ele estudava cada movimento dos veteranos. Ele notava erros que ninguém percebia. Observava padrões, fraquezas e até descuidos nos mais experientes. Guardava tudo na memória como um mapa secreto. Essa habilidade passava despercebida, pois todos estavam ocupados zombando dele. Mas Henrique sabia que, em combate real, detalhes fazem diferença. Ele acreditava que inteligência podia derrotar a força, e esse pensamento era sua arma invisível. Embora fosse tratado como inútil, já carregava dentro de si uma vantagem estratégica, algo que só seria revelado quando chegasse o momento certo. Certo dia, durante um exercício simulado, Henrique surpreendeu a todos. Enquanto os veteranos corriam desordenados, ele seguiu uma rota estratégica e chegou antes ao ponto designado. Ninguém entendeu como o fracote havia conseguido. Alguns disseram que foi sorte, outros riram dizendo que ele apenas se perdeu. Mas Henrique sabia que não foi sorte, foi cálculo, foi análise. Ele estava começando a provar, mesmo que em silêncio, que não era apenas o que pensavam dele. Os veteranos tentaram abafar o feito, dizendo que aquilo não mudava nada.
Mas no coração de Henrique, aquilo foi uma vitória. Pequena, mas suficiente para fortalecer ainda mais sua determinação. As provocações não pararam, mas algo começou a mudar. Os risos já não o feriam como antes. Ele havia aprendido a transformar dor em energia. Cada treino era uma batalha pessoal contra seus próprios limites. Quando caía, se levantava mais rápido. Quando errava, repetia até acertar. Henrique estava se moldando no silêncio, longe dos holofotes. Pouco a pouco, a piada da base estava se transformando em algo que ninguém podia imaginar. Os dias na base eram sempre duros, mas Henrique encontrava motivação no impossível. Ele sonhava em calar os veteranos com suas ações. Sonhava em provar que coragem não depende de músculos. Sonhava em mostrar que inteligência e disciplina podiam vencer a arrogância. Enquanto eles riam, ele visualizava um futuro diferente. Sabia que sua chance chegaria. O campo de batalha era cruel, mas também justo, e era lá que ele mostraria quem realmente era. No fundo, Henrique não buscava apenas respeito. Ele queria ser um exemplo. Queria provar que qualquer um, mesmo o mais desacreditado, podia se tornar um herói. A cada noite em que treinava sozinho, repetia mentalmente: "Um dia eu vou calar todos." Essas palavras se tornaram seu mantra, sua força, seu combustível. O soldado franzino estava construindo em silêncio uma armadura invisível, uma armadura feita de dor, disciplina e determinação. E então a notícia chegou. A tropa seria enviada para uma missão real em território hostil. Pela primeira vez, Henrique teria a chance de sair do papel de piada para o de combatente. Alguns riram, dizendo que ele seria o primeiro a morrer. Outros zombaram, apostando que voltaria em pânico. Mas Henrique apenas respirou fundo, sentindo o peso do momento. Ele sabia que aquela era a oportunidade que tanto esperou. Uma chance única de mostrar que a transformação já havia começado. A base inteira aguardava para rir dele novamente. Mas o que ninguém sabia é que estavam prestes a testemunhar uma mudança que jamais esqueceriam. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você encontra histórias de superação e coragem que vão mexer com você. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo histórias inspiradoras. O amanhecer trouxe um silêncio estranho, como se o campo de batalha estivesse apenas esperando para explodir novamente. Henrique acordou cedo, revisou seu equipamento e olhou para os veteranos que agora evitavam zombar dele. O comandante reuniu o pelotão e revelou que a fase mais perigosa da missão estava prestes a começar. O inimigo estava recuando para reforçar posições mais fortificadas, e seria necessário um ataque coordenado para desestabilizá-los. Henrique ouviu atentamente cada detalhe gravado em sua mente. O vento frio batia em seu rosto, mas sua determinação era quente como fogo. Ele não era mais o fracote que chegou ali desacreditado. Estava pronto para provar definitivamente o valor que sempre esteve escondido dentro dele. A marcha até o próximo objetivo foi dura e silenciosa. O terreno era hostil, cheio de encostas, lama e armadilhas. Muitos soldados reclamavam do cansaço, mas Henrique seguia firme. Ele carregava não apenas seu equipamento, mas também o peso de todas as piadas que suportou. Cada passo era uma resposta aos que duvidaram. No caminho, alertou o grupo sobre marcas suspeitas no solo. Os veteranos, antes incrédulos, agora obedeciam sem hesitar. Descobriram explosivos escondidos e desarmaram a rota em segurança. O silêncio que se seguiu não era de zombaria, mas de respeito silencioso. Henrique estava mudando a forma como todos viam a guerra. Naquela noite, ao redor da fogueira, os veteranos não riram,
mas escutaram. Um deles perguntou a Henrique como ele tinha tanta calma no caos. Ele respondeu que já tinha sido derrotado tantas vezes pelos próprios colegas que aprendeu a transformar dor em força. O comandante, que ouvia de longe, esboçou um leve sorriso. Henrique não era apenas um soldado, era um líder em formação. O grupo dormiu em silêncio, mas com um novo sentimento de confiança no jovem. Pela primeira vez, não viam mais um peso morto, mas um companheiro indispensável. No dia seguinte, a tropa encontrou uma base inimiga fortificada. Era praticamente uma fortaleza, com torres de vigilância e armamento pesado. Muitos soldados ficaram apavorados com a ideia de atacar de frente. Foi então que Henrique sugeriu um plano ousado: usar distrações em pontos estratégicos, enquanto um pequeno grupo entraria pelos túneis subterrâneos mapeados por ele durante os treinos. O comandante hesitou, mas aceitou. A responsabilidade caiu sobre Henrique, que lideraria a infiltração. Seu coração disparava, mas seus olhos estavam firmes como aço. Era o momento que definiria quem ele realmente era. A infiltração foi silenciosa e tensa. Henrique liderava com gestos precisos, cada passo calculado. O cheiro de metal e pólvora impregnava o ar. A tensão era tão forte que podiam ouvir os batimentos de seus próprios corações. Ao alcançar o interior da base, encontraram inimigos desprevenidos. A ação rápida e coordenada, liderada por Henrique, neutralizou a ameaça, sem alarde. Quando os explosivos da distração detonaram do lado de fora, o caos favoreceu ainda mais sua operação. Em minutos, Henrique e seu grupo dominaram os controles principais da fortaleza. O improvável soldado agora havia conquistado o impossível. Ao amanhecer, a bandeira da corporação foi erguida sobre a fortaleza tomada. Os veteranos olhavam para Henrique como nunca antes. Não havia mais piadas, nem apelidos cruéis, apenas admiração. O comandante reuniu todos e declarou em voz firme: "Se estamos vivos hoje, devemos a este soldado." O silêncio foi quebrado, por aplausos e gritos de vitória. Henrique sentiu os olhos marejarem, mas não deixou as lágrimas caírem. Seu coração estava cheio de orgulho, não por si mesmo, mas por ter cumprido sua missão. Ele não era mais uma piada, era um herói em construção. Mas a guerra ainda não havia terminado. Notícias chegaram de que o inimigo preparava um contra-ataque massivo. Helicópteros blindados e infantaria pesada estavam a caminho. O clima de vitória rapidamente se transformou em alerta. O comandante olhou para Henrique e disse: "Você já provou que pode liderar. Agora precisamos de você mais do que nunca." Henrique respirou fundo, ajustou seu capacete e respondeu: "Se é para proteger meus irmãos, eu irei até o fim." O ataque veio com força devastadora. Explosões sacudiam a terra, metralhadoras rugiam e helicópteros cruzavam o céu em chamas. Muitos soldados entraram em pânico, mas Henrique manteve a calma. Com ordens rápidas e precisas, organizou uma defesa que parecia impossível. Usou as próprias armas inimigas capturadas para virar o jogo. Os veteranos que antes o ridicularizavam, agora o seguiam sem questionar. O soldado que ninguém acreditava se tornara a voz da esperança. O confronto final foi sangrento e brutal. Henrique lutava como nunca antes, não apenas com armas, mas com coragem. Seus gritos de comando ecoavam mais alto que as explosões. Em meio ao caos, conseguiu derrubar um helicóptero inimigo, com um disparo certeiro em sua cabine. Os veteranos olharam incrédulos, mas seguiram lutando com ele. A batalha durou horas, mas a resistência liderada por Henrique fez o impossível: repelir o inimigo. Quando o silêncio voltou, o campo de batalha estava coberto de fumaça e destroços. O sol nasceu tingindo o céu de vermelho, como se o mundo reconhecesse o sacrifício. Henrique estava de pé, exausto, coberto de sujeira e sangue, mas vivo.
Os veteranos se aproximaram um a um e bateram continência. O comandante declarou em voz firme: "Hoje, não apenas vencemos a guerra, mas assistimos ao nascimento de um herói." Henrique fechou os olhos por um instante e sorriu. A transformação estava completa. Se você gostou dessa história, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Isso ajuda a manter o canal vivo e a trazer mais histórias de coragem e superação como essa. E lembre-se, às vezes, o improvável é quem muda o destino da batalha. O amanhecer trouxe um silêncio estranho, como se o campo de batalha estivesse apenas esperando para explodir novamente. Henrique acordou cedo, revisou seu equipamento e olhou para os veteranos, que agora evitavam zombar dele. O comandante reuniu o pelotão e revelou que a fase mais perigosa da missão estava prestes a começar. O inimigo estava recuando para reforçar posições mais fortificadas e seria necessário um ataque coordenado para desestabilizá-los. Henrique ouviu atentamente, cada detalhe gravado em sua mente. O vento frio batia em seu rosto, mas sua determinação era quente como fogo. Ele não era mais o fracote que chegou ali desacreditado. Estava pronto para provar, definitivamente, o valor que sempre esteve escondido dentro dele. A marcha até o próximo objetivo foi dura e silenciosa. O terreno era hostil, cheio de encostas, lama e armadilhas. Muitos soldados reclamavam do cansaço, mas Henrique seguia firme. Ele carregava não apenas seu equipamento, mas também o peso de todas as piadas que suportou. Cada passo era uma resposta aos que duvidaram. No caminho, alertou o grupo sobre marcas suspeitas no solo. Os veteranos, antes incrédulos, agora obedeciam, sem hesitar. Descobriram explosivos escondidos e desarmaram a rota em segurança. O silêncio que se seguiu não era de zombaria, mas de respeito silencioso. Henrique estava mudando a forma como todos viam a guerra. Naquela noite, ao redor da fogueira, os veteranos não riram, mas escutaram. Um deles perguntou a Henrique como ele tinha tanta calma no caos. Ele respondeu que já tinha sido derrotado tantas vezes pelos próprios colegas que aprendeu a transformar dor em força. O comandante, que ouvia de longe, esboçou um leve sorriso. Henrique não era apenas um soldado, era um líder em formação. O grupo dormiu em silêncio, mas com um novo sentimento de confiança no jovem. Pela primeira vez, não viam mais um peso morto, mas um companheiro indispensável. No dia seguinte, a tropa encontrou uma base inimiga fortificada. Era praticamente uma fortaleza, com torres de vigilância e armamento pesado. Muitos soldados ficaram apavorados com a ideia de atacar de frente. Foi então que Henrique sugeriu um plano ousado: usar distrações em pontos estratégicos, enquanto um pequeno grupo entraria pelos túneis subterrâneos mapeados por ele durante os treinos. O comandante hesitou, mas aceitou. A responsabilidade caiu sobre Henrique, que lideraria a infiltração. Seu coração disparava, mas seus olhos estavam firmes como aço. Era o momento que definiria quem ele realmente era. A infiltração foi silenciosa e tensa. Henrique liderava com gestos precisos, cada passo calculado. O cheiro de metal e pólvora impregnava o ar. A tensão era tão forte que podiam ouvir os batimentos de seus próprios corações. Ao alcançar o interior da base, encontraram inimigos desprevenidos. A ação rápida e coordenada, liderada por Henrique, neutralizou a ameaça sem alarde. Quando os explosivos da distração detonaram do lado de fora, o caos favoreceu ainda mais sua operação. Em minutos, Henrique e seu grupo dominaram os controles principais da fortaleza. O improvável soldado agora havia conquistado o impossível. Ao amanhecer, a bandeira da corporação foi erguida sobre a fortaleza tomada. Os veteranos olhavam para Henrique como nunca antes.
Não havia mais piadas, nem apelidos cruéis, apenas admiração. O comandante reuniu todos e declarou em voz firme: "Se estamos vivos hoje, devemos a este soldado." O silêncio foi quebrado por aplausos e gritos de vitória. Henrique sentiu os olhos marejarem, mas não deixou as lágrimas caírem. Seu coração estava cheio de orgulho, não por si mesmo, mas por ter cumprido sua missão. Ele não era mais uma piada, era um herói em construção. Mas a guerra ainda não havia terminado. Notícias chegaram de que o inimigo preparava um contra-ataque massivo. Helicópteros, blindados e infantaria pesada estavam a caminho. O clima de vitória rapidamente se transformou em alerta. O comandante olhou para Henrique e disse: "Você já provou que pode liderar. Agora precisamos de você mais do que nunca." Henrique respirou fundo, ajustou seu capacete e respondeu: "Se é para proteger meus irmãos, eu irei até o fim." O ataque veio com força devastadora. Explosões sacudiam a terra, metralhadoras rugiam e helicópteros cruzavam o céu em chamas. Muitos soldados entraram em pânico, mas Henrique manteve a calma. Com ordens rápidas e precisas, organizou uma defesa que parecia impossível. Usou as próprias armas inimigas capturadas para virar o jogo. Os veteranos, que antes o ridicularizavam, agora o seguiam sem questionar. O soldado que ninguém acreditava se tornara a voz da esperança. O confronto final foi sangrento e brutal. Henrique lutava como nunca antes, não apenas com armas, mas com coragem. Seus gritos de comando ecoavam mais alto que as explosões. Em meio ao caos, conseguiu derrubar um helicóptero inimigo com um disparo certeiro em sua cabine. Os veteranos olharam incrédulos, mas seguiram lutando com ele. A batalha durou horas, mas a resistência liderada por Henrique fez o impossível. Repeliram o inimigo. Quando o silêncio voltou, o campo de batalha estava coberto de fumaça e destroços. O sol nasceu tingindo o céu de vermelho, como se o mundo reconhecesse o sacrifício. Henrique estava de pé, exausto, coberto de sujeira e sangue, mas vivo. Os veteranos se aproximaram, um a um, e bateram continência. O comandante declarou, em voz firme: "Hoje não apenas vencemos a guerra, mas assistimos ao nascimento de um herói." Henrique fechou os olhos por um instante e sorriu. A transformação estava completa. Se você gostou dessa história, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Isso ajuda a manter o canal vivo e a trazer mais histórias de coragem e superação como essa. E lembre-se, às vezes, o improvável é quem muda o destino da batalha.